no julgamento e na decapitação de um dos responsáveis por uma série de violações de direitos na Alemanha. O TPI, ele surge desse esforço de estruturação prévia a fim de evitar violações a direitos humanos futuros. Então, a gente teve em 1474, a gente teve em 1860, o mesmo fundador, um dos fundadores da Cruz Vermelha, que fez a proposição da criação de um estatuto, mas isso não foi à frente. Alguns tratados internacionais, como o de Sèvres, o de Versalhes e a Convenção contra o Terrorismo, também fazem iniciativas, tentativas, no sentido dessa estruturação. Mas é somente em 1937 que a Liga das Nações, que é, na verdade, aquele órgão que antecedeu a criação da ONU, que consegue dar as primeiras tratativas para a criação do Tribunal Penal Internacional. Mas, em 1937, esse processo é interrompido, depois, e só vai ser retomado depois da finalização da Segunda Guerra Mundial. Então, em 1937 nós temos isso. Em 1945 existem dois tribunais ad hoc que são criados, que foi para julgar o massacre na Turquia e o de Nuremberg, mas carregava ainda toda a dificuldade e as críticas inerentes ao fato de serem posteriores, né? E não anteriores a tipificação não era anterior ao cometimento dos crimes. Então, nós temos, em 1951, uma primeira versão do Estatuto, e somente depois de... Então, a gente tem 1937, e isso sendo progredido em 1951, e aí a gente tem um lapso temporal de 31 anos, e esse assunto ele volta a ser discutido em 1993, já depois da questão do Muro de Berlim. Isso por quê? Porque o Tribunal Penal Internacional e a sua criação demandava de um mínimo de consenso entre os Estados-nação para a sua criação. Porque essa criação ela já surge depois de uma série de estruturações normativas a nível internacional e que previam um mínimo de prerrogativas para que ele fosse criado. E quando eu digo prerrogativas, eu digo no sentido das próprias convenções, Convenção contra a Tortura, os pactos internacionais de direitos humanos, que já tinham normativas que seriam aproveitadas para o pacto, para a criação do Tribunal Penal Internacional. Então, esse tribunal ele é formado a partir desse estatuto de Roma, em 1998, não tem uma adesão completa, mas uma adesão suficiente para o seu funcionamento. Então, inicialmente, a gente teve 120 estados a favor, nós tivemos 7 contra, exatamente, 7 contra e 21 abstenções. O Brasil ele faz a ratificação no ano de 2002. O funcionamento do TPI, então, ele congrega e prevê a existência de uma igualdade ou de um tratamento equânime entre esses estados participantes. E esse tratamento equânime ele é necessário para garantir a lisura do processo e a imparcialidade, que também surge como sendo um dos princípios basilares do processo de julgamento, né? E a estrutura dele é formada também com uma formação, estrutura formada. A estrutura é formada com uma compreensão, com uma composição que visa um mínimo de paridade e de representação de gênero também na sua composição. Então, como é que se estrutura o TPI? Eles têm 4 setores básicos, 4 instâncias básicas, que é a presidência, as câmaras, a promotoria e a secretaria. A secretaria, como a gente já pode imaginar, trata-se de um órgão que é administrativo, de fato. A presidência é composta por 3 juízes e as câmaras, que são divididas em câmaras de questões preliminares, câmaras de questões de primeira instância e a Câmara de Apelações. A parte da promotoria, o órgão da promotoria, é um órgão que tem uma função importante, porque ele é responsável por receber as denúncias, investigar as denúncias e propor a ação, como a gente pode fazer para compreensão
um paralelo muito simples com a nossa própria noção de promotoria dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, e essa promotoria, ela tem uma outra função muito importante, porque quando a gente vai pensar sobre a legitimidade ativa para a proposição de ações, nós temos os Estados-parte, o Conselho de Segurança da ONU e também o promotor, que surge como um órgão que permite a isenção ou a não perseguição de estados, de denúncias que sejam apresentadas sem que a parte ela queira aparecer dentro seja ela a proposição. Então, existe essa espécie de escudamento também por parte da promotoria em relação à propositura das ações. Em relação aos juízes, os juízes são 18 juízes que são eleitos em Assembleia Geral, na observação do princípio democrático, e aí, como eu já falei, observando uma equanimidade no que tange tanto a ideia da geografia, a divisão dos países, os participantes, Estados-nação participantes, como também a questão de gênero. A jurisdição do TPI, ela vai se dividir em 4 jurisdições principais. A jurisdição material, jurisdição pessoal, jurisdição temporal e a territorial. A jurisdição material, ela vai prever, ela concerne, na verdade, em relação aos crimes que esse TPI, que esse tribunal, ele é apto, ele é competente para julgar, que são os crimes de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e crimes de agressão. E aí a observação em relação especial aos crimes de genocídio. Qual seria a diferença entre crimes de genocídio e os crimes contra a humanidade? É porque existe na estruturação, na definição do crime de genocídio, uma intencionalidade no apagamento, uma intencionalidade na morte de determinado grupo. E digo apagamento e não apenas morte, porque também se refere à questão cultural. Não é só o desaparecimento físico, a intencionalidade de matar, de destruir fisicamente, corporeamente, mas também quaisquer iniciativas que sejam feitas, sejam dadas, no intuito de também promover um apagamento cultural, um apagamento da identidade que está sendo ali alvo do conflito. A jurisdição pessoal, ela diz respeito à capacidade de ser punido. Então, isso é importante porque obedece ao que a gente prevê aqui no Brasil, a capacidade civil. Pessoas somente a partir dos 18 anos podem ser julgadas, podem ser processadas pelo TPI. E a outra questão importante em relação à jurisdição pessoal é em relação aos chefes de Estado. Por quê? Porque a gente sabe que os chefes de Estado, na grande maioria dos ordenamentos internos, assim como é aqui no Brasil, eles gozam de imunidade. E essa imunidade, às vezes, ela é entendida como sendo um dos elementos constantes da soberania. No entanto, dentro do PTPI, os líderes de Estados, chefes de governo, eles podem ser também alvo dos processos, eles também podem figurar no polo passivo dessas ações. E por que isso não afeta a soberania? Porque a relação dada em relação à soberania é uma necessidade de autoafirmação desse Estado-nação em relação a outros entes políticos que estão em paridade, igualdade de conformidade com eles. Ou seja, um Estado-nação para com um Estado-nação, um Estado para com um Estado. E dentro do TPI, a relação ela é de Estado para tribunal. E à medida que os Estados eles ratificam o Estatuto de Roma, o tribunal ele funciona como uma espécie de prorrogação dessa soberania. Uma espécie de prorrogação dessa soberania. Eu vi aqui que tem uma pergunta. Bom dia, professora. A senhora acredita que o governo Bolsonaro se enquadra em um dos dois crimes, genocídio ou humanidade? É Ráfala, né?
Rafa, é o seguinte, a gente não consegue, ao meu ver, enquadrar Bolsonaro e a postura dele em relação ao crime de genocídio. Por quê? Para que isso acontecesse, a gente precisaria definir um grupo específico contra a qual ele se voltasse. Aí só se a gente definisse que ele está contra toda a sociedade brasileira. Mas é um processo difícil de delimitação. Então, eu acho que o crime de genocídio carece ainda dessa configuração. Agora, o crime contra a humanidade, ele precisaria também passar por um processo de investigação e de estruturação, porque existe algo dentro do processo, do devido processo legal, que são as nossas expectativas, nossas perspectivas e como a gente recebe os influxos dessas normativas e a diferença daquilo que é o discurso legal, que está legalizado. Então, e pensar que nós não estamos dentro de um contexto de guerra. Então, mesmo que o crime contra a humanidade não precisa, para ser configurado, ele não precisa dentro de um contexto de guerra, mas eu entendo que a complexidade, a ponto tal de que o Tribunal Penal Internacional e a Organização das Nações Unidas intervisse, é ainda um processo, a gente teria então que sofrer muito mais, sabe? É um processo de uma continuidade lesiva muito maior, porque até o momento nós temos um governo que a gente pode concordar ou discordar das políticas que estão sendo adotadas, mas que está dentro do exercício da soberania e aparentemente, pelo menos do ponto de vista do que há da política internacional, ele está no exercício das suas atribuições. Então, isso é difícil, é complexo. E daí vem a importância do TPI, porque o TPI ele não necessita de que os organismos internos eles sejam utilizados antes, que os remédios internos eles sejam esgotados para que seja proposta uma ação. Então, talvez daqui anos, se a gente percebe uma continuidade, e se o Brasil passar a oferecer risco à nação mundial, à humanidade como um todo, pela manutenção do vírus, aí talvez a gente tenha uma reconfiguração das circunstâncias fáticas que estão aí. Bom, em relação à jurisdição temporal. A jurisdição temporal, ela diz respeito ao período, como a gente viu, existiram essas iniciativas anteriores, que ensejaram, que de alguma forma construíram, abriram um caminho para que o TPI ele acontecesse, ele viesse à tona. Mas as críticas eram justamente porque havia uma estruturação posterior ao cometimento do crime. A gente sabe que, a partir das convenções que nós adotamos e do que está previsto na Convenção de Direitos Humanos e o que está previsto na nossa Constituição, é muito lúcido para a gente, muito evidente, de que não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, o TPI ele tem essa prerrogativa e estabelece que os fatos puníveis se dão a partir da sua ratificação, a partir da sua entrada em vigor, na verdade, da entrada em vigor não da ratificação. Então, todos os fatos ocorridos a partir da entrada em vigor do Estatuto de Roma, a partir de 1998, eles são passíveis de serem processados, de serem investigados, processados, julgados e punidos. E aí tem uma observação interessante de que os estados, quando eles optam pela ratificação, eles têm a possibilidade de eximir-se, na verdade, ou a qualquer um que tenha agido, que tenha cometido esses crimes no seu território, pelo período de 7 anos. Então, é como se eu, a partir de 2002, o Brasil, a partir de 2002, eu faço essa ratificação, eu poderia eximir quaisquer crimes acontecidos durante 7 anos, desde o tratado, desde a ratificação, para que esses crimes eles não fossem punidos. E essa foi uma escolha da França, quando a França fez a ratificação do Estatuto de Roma. Então, a quarta jurisdição, que é importante, é jurisdição sobre crimes praticados tanto nos Estados-partes, quanto por acusados cuja nacionalidade não tenha feito a ratificação. Então, se nós temos o cometimento de um crime, dentro dessa perspectiva da competência material do TPI, e eu cometo crime, eu sou de um Estado-nação, de um Estado que não tenha ratificado.
O que vai importar é a territorialidade do cometimento do crime. O local onde eu fiz, onde foi verificada esse descumprimento, foi verificada essa lesividade. E isso daí eu também vou poder, mesmo vindo de um estado que não tenha feito a ratificação, eu também vou ser passível de ser processada, investigada, processada, julgada e punida. Como é que se dá o funcionamento? Oi, Tana, se eu falar demais, você fala, viu? Como é que se Fique à dá vontade. Tá. Como é que se dá a relação? Como é que se dá a relação entre os Estados-nação e o TPI? Existe um processo como eu já falei com vocês, a questão da soberania. A soberania é um dos elementos necessários para a própria compreensão do Estado, para a estruturação do Estado, significa que você, enquanto Estado, você tem autonomia, independência, capacidade de autodeterminação diante dos outros entes estruturalmente similares ao seu. Mas o princípio, a relação como o TPI ele lida com os Estados-nação, ele vai, na verdade, atuar de maneira superior a esses Estados-nação, mas de maneira também dialógica. Então, ele vai nortear as ações a partir dos princípios da complementaridade e da cooperação. E o princípio da cooperação ele é um pouco mais paradoxo, porque, e a gente vai falar sobre isso. Bom, mas o princípio da complementaridade, o que quer dizer? Que o julgamento desses crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de agressão e crimes de guerra, eles deveriam ser julgados internamente, e sendo julgados internamente, o TPI ele não atuaria. O TPI não atuando, então, a gente compreende que existe uma competência que é primária dos próprios estados, em respeito à soberania deles mesmos julgarem as suas ações, mas o TPI ele permanece com a sua competência subsidiária. Se esse estado ele se omite desse julgamento, o TPI ele pode julgar. Eu estou falando de julgar, mas compreendo julgar dentro do processo de investigar, processar, julgar. Então, se o Estado-nação, onde aconteceu os crimes, ele se exime dessa responsabilidade, ele não julga, ou ele julgando, tenta proteger aqueles que perpetraram os crimes, o TPI ele vai ter a possibilidade da ação. Ele vai ter legitimidade para agir também. E isso é importante para a gente compreender que o TPI ele age sem a necessidade do esgotamento das instâncias internas, como é diferente quando a gente passa para os procedimentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, para outros níveis de julgamento. Nádia, o seu áudio ligou. Aí, muitíssimo obrigada. Então, nós temos a compreensão da extensão da soberania de um grupo de estados para a compreensão, para a consecução de objetivo comum, que é, no caso, a realização da justiça no campo dos direitos humanos. Então, essa soberania, ela não está sendo tolhida. E aí, a complementaridade, o tribunal, eu estou citando aqui as palavras da professora Flávia Provezan, o tribunal não exercerá sua jurisdição quando o estado onde ocorreu a conduta criminosa ou o estado de cujo acusado é nacional estiver investigando, processando ou já houver julgado a pessoa em questão. Então, não há um duplo julgamento. A não ser, eu digo a não ser, no sentido de quando é que haverá essa intervenção do TPI? Se o Estado for incapaz ou não tiver a intenção de fazê-lo. E a incapacidade digamos que a gente está se referindo a um estado de pós-guerra. Um estado de pós-guerra, efetivamente, as estruturas organizacionais e administrativas podem ser altamente comprometidas, inviabilizando, portanto, a existência de um julgamento. Então, nesse caso, o TPI também pode atuar. Não há o exaurimento dos remédios internos. A jurisdição é adicional, complementar do Estado, ficando condicionada à sua incapacidade ou à sua omissão. E aí, quando a gente fala sobre
o princípio da cooperação, e eu disse que ele é um pouco complicado, por quê? Porque nós estamos falando de crimes que, em geral, comprometem aqueles que comandam, os líderes, né, que estão à frente, mas o tribunal ele também depende da cooperação desse mesmo corpo, dessa mesma hegemonia que está posta, para produção de provas, para indagação de testemunhas. Então, existe um paradoxo que tem feito, que já fez em alguns momentos, com que os líderes eles não fossem acusados. O tribunal, ele, na verdade, é como se ele desse um passo atrás, sem o indiciamento desses líderes, para evitar que a sua possibilidade de provas, de produção de provas e de averiguação dos fatos, ele fossem comprometidos. Sim, Tara? Oi, professora. É que eles têm aula às 9 horas. Então, vamos aí mais uns 2 minutinhos para ver se a gente consegue arrematar a fala. E já tem também uma outra pergunta que eu acredito até que já foi respondida, que é de Álvaro. Quais os requisitos para propor uma ação no TPI? Ok. Então, Álvaro Gustavo, eu achei aqui. Quais aquisições para propor uma ação do TPI? Então, o que a gente precisa para propor uma ação do TPI? É necessário que haja a violação, o cometimento de um crime de guerra, crime contra a humanidade, de agressão ou crime de genocídio, que esse Estado-nação ele faça parte, ele tenha ratificado o tratado, o Estatuto, na verdade, de Roma de 1998, fazendo parte, portanto, do TPI. Se não houver, e a gente precisa também demonstrar se há um julgamento interno ou se não há, se houve omissão ou a incapacidade, e não havendo, essa propositura ela é possível. A denúncia ela deve ser apresentada junto à promotoria. Existe também a possibilidade de, se existe um organismo que não seja um Estado, nação, né? Que não seja essa união representativa soberana, mas que queira também apresentar, é possível fazer por meio de uma petição à promotoria. E a função da promotoria, no caso, ficaria dessa forma. Então, além do próprio Estado, você tem a figura da promotoria que recebe as denúncias para o processamento, e você também tem o Conselho de Segurança da ONU, que também tem legitimidade ativa para fazer a propositura dessas ações. Bom, então, a cooperação, só para ficar um pouco mais fácil, mais lúcida a compreensão, vou citar as palavras da professora Flávia Professor novamente. A cooperação envolve, ilustrativamente, a adoção de procedimentos internos de implementação do Estatuto, a entrega de pessoas ao tribunal, a realização de prisões preventivas, produção de provas, execução de buscas e apreensões e a proteção de testemunhas. Então, na verdade, toda a cooperação corresponde a toda possibilidade de instrução dentro do processo. Então, daí que existe a complexidade de, ao mesmo tempo em que um Estado que está sendo alvo, de qualquer maneira, desse julgamento, que ele também coopere com essas ações. Existem outras questões relacionadas ao TPI, mas eu vou esperar que surjam perguntas para não atrapalhar a aula de vocês, gente. Nada, Muito nunca obrigada, espero que atrapalha. tenha sido compreensível. Sim, pessoal, quero aqui novamente renovar os agradecimentos à professora Raíssa por estar conosco nesta manhã, dizer que estamos abertos às perguntas, né? Vi aqui que o pessoal já foi, na verdade, se antecipando no chat. Então, vamos dar 2 minutinhos só para a pergunta, eu já vi aqui que Álvaro sinalizou, porque aí a gente já entra no bloco 2 da aula. Está com a palavra, Álvaro. Certo, obrigado, bom dia a todos e todas. Vou ser bem rápido, minha pergunta que em relação, no caso de uma ação, por exemplo, uma ação contra o Estado sobre os casos de morte e, e de violência policial, né, que tenham sido acometidos, vamos dizer, há 10 anos atrás, pode ocorrer no caso da sentença ser dada só 10 anos depois desse caso, e aí quem é
Quem cumpriria isso? Seria o Estado ou seria o governante daquela época? Aí eu fiquei só com essa dúvida, professora Raíssa, se puder, não sei se deu para Bom, entender. acho que sim. Então, o que o TPI ele exige é todos os fatos eles são puníveis desde que o Estado-nação ele tenha ratificado o tratado e que o cometimento desse crime ele seja posterior à existência do TPI. Então, falando de 10 anos atrás, a gente teria essa possibilidade, especialmente no caso do Brasil, que desde 2002 já estava comprometido, já fazia parte do Tribunal Penal Internacional. Em relação a quem é que vai pagar por isso, depende do tipo de acusação que for feita, porque se existe a identificação desse algoz, dessa pessoa que cometeu esse crime, então ele vai ser o alvo dessa punição. Mas isso não impede que o Estado ele também sofra sanções, compreendendo que exista uma responsabilidade do Estado em relação ao cometimento desses crimes. Certinho? Obrigado. Obrigada, professora Raíssa. Pessoal, a gente então teve uma discussão aqui muito interessante, né, a respeito do Tribunal Penal Internacional, e já começaram a surgir agora as dúvidas em relação à nossa avaliação intermediária. Antes, eu gostaria, né, de agradecer a professora Raíssa, essa ajuda sempre, e liberá-la também para outros compromissos. Caso queira ficar conosco, fique à vontade, porque agora eu vou mais tirar dúvida, que eles vão ter uma avaliação no dia 10, então fique à vontade. Entendi, Tana. Agradeço muito, agradecer ao professor Júlio por essa confiança sempre presente nele, né? E a oportunidade de conseguir contribuir um pouco com o seu conforto nesse momento difícil que ele está atravessando. Então, muitíssimo obrigada a você, obrigada, pessoal. Espero que nós tenhamos outras oportunidades de nos encontrarmos por aí afora, tá bem? Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem. Até mais. Okay. Obrigada. Pessoal, nesse bloco 2 da aula, algumas dúvidas elas já haviam surgido por e-mail, tá? E agora também pelo chat. Então, como podem ser dúvidas coletivas, vamos abrir para todos. Por onde vai ser enviada a avaliação? É por e-mail? Não, é pelo Moodle, certo? A universidade ela tem essa plataforma à nossa disposição. Então, tal como a gente já vem fazendo em relação aos fóruns, essa avaliação do dia 10 ela também será pelo Moodle. O professor Júlio ele já criou um campo apropriado de avaliação intermediária, então vocês deverão postar lá. Outra dúvida que surgiu, o trabalho pode ser individual? Não, o trabalho ele é em dupla, certo? Então, é importante isso, a gente entende que algumas pessoas preferem fazer individual, mas a avaliação em dupla também é uma forma de avaliação, porque a gente precisa avaliar justamente essa questão de você, de se relacionar. Às vezes a dupla pode trazer um ponto de vista diferente, então fomentar um debate, tá? O que mais que surgiu? Algumas pessoas citaram projetos de leis, outros casos interessantíssimos, massa, mas não vai servir para a avaliação, porque lembrem que a proposta da avaliação é sobre julgado da Corte Interamericana, certo? Então, vocês necessariamente vão precisar escolher o julgado e relacionar com pelo menos 3 obras para poder fazer a avaliação. E, Tanaína, pode confirmar a data final do diário? Posso. O diário, a ideia é que vocês alimentem eles semanalmente, certo? Então, como nós temos a avaliação final para o dia 4 de junho, deixa só eu abrir aqui a minha agenda, algumas pessoas pediram para deixar o diário para depois, mas lembre que a gente também tem
que fechar a caderneta, o professor Júlio e tal. Então, podemos deixar o diário, prazo final, para o dia 6, no máximo, né? Acho que, se eu não me engano, antes estava 5. Então, 5 ou 6, né? Que aí vocês ganham o final de semana. Resolução é o mesmo que julgado? Não. No site da Corte Interamericana tem diversos casos. Inclusive, um dos casos que a gente vai comentar aqui daqui a pouco é o caso do José Pereira Ferreira, que é um caso, já adentrando, né, de um trabalhador no estado do Pará, lá em Belém, Pará. Ele foi violentado com arma de fogo, foi dado como morto numa fazenda, mas ele conseguiu se salvar, o parceiro dele não teve essa chance, ele conseguiu se salvar. O caso dele chegou à Corte Interamericana justamente como uma denúncia de trabalho, né, reduzido à condição análoga de escravo. E aí esse caso ele teve uma resolução em setembro de 2003, certo? Quando foi feito um acordo. E não à toa esse caso ele é um precedente para a nossa legislação de dezembro de 2003, que foi a Lei 10.803. Essa lei, ela justamente alterou o artigo 149 do nosso Código Penal, que prevê o crime de redução à condição análoga de escravo, instituindo justamente as penas de reclusão e de multa, né? Então, é um julgado importantíssimo da Corte e que está dentro desse contexto que a gente está discutindo, tanto para avaliação intermediária, que aí vocês têm inúmeros outros casos que vocês podem buscar diretamente no site da Corte, como também para servir de reflexão para o nosso Fórum 3, né, que é um fórum temático. Lembre, né, que é ato seguinte à avaliação, nós temos esse prazo aí do Fórum 3. E por que a gente fala em redução à condição análoga de escravo e não em trabalho escravo? Porque, do ponto de vista formal, lembre que a gente tem uma Lei Áurea, de 13 de maio de 88, que ela extinguiu formalmente a escravidão. Então, a nomenclatura é por essa questão formal. E há um mês, né, foi publicada, então, uma lista chamada Lista Suja do Trabalho Escravo, né, popularmente se conhece assim, com praticamente 100 nomes de empregadores que estariam, né, sujeitando os seus empregados, reduzindo-os a essa condição análoga de escravo, certo? Então, já fica aqui também um indicativo para auxiliá-los no nosso Fórum 3. Lembrem, gente, que a bibliografia, a gente tem um drive que está à disposição de vocês. Então, lá tem inúmeras obras, toda a bibliografia ela está lá, que podem auxiliá-los tanto na avaliação intermediária, que é obrigatório pelo menos 3 obras, quanto nos fóruns. Tem mais alguma dúvida, alguma coisa que eu possa auxiliá-los? O site é espanhol e bem complexo, ao meu ver. Quem falou foi... Pronto. Em relação ao site ser espanhol, que eventualmente alguém possa ter uma dificuldade da linguagem, vocês podem dar uma pesquisada no Google, pelo menos no caso, porque como é interamericano, né, a corte, então, eventualmente, vocês podem estar achando aquele mesmo caso sendo referenciado em outros canais. Vocês só precisam certificar que é da Corte Interamericana, tá certo? Mas, às vezes, vocês identificando um caso, de repente, dando uma pesquisada, vocês conseguem inúmeras matérias. Esse, por exemplo, que eu citei é um caso brasileiro, tá? Itana, Oi. Itana, Oi. eu posso... Na verdade, eu estava pesquisando algumas coisas e achei sobre um acordo que entrou em vigor, né, que é o acordo de Escazú, que ele prevê essa acessibilidade a grupos vulneráveis sobre questões e processos ambientais. Ele pode ser utilizado para o trabalho?
Aí o que é que você tem que analisar? Não o acordo em si, mas você tem que ver se houve algum caso que levou a esse acordo. Então, por exemplo, o caso de José Pereira também culminou num acordo, que até o Brasil tinha que fazer a proposta legislativa, como eu citei. Mas você vai analisar não a proposta legislativa, mas o caso que levou ao acordo. Certo? Entendi. Eu preciso de um caso específico, digamos, de uma pessoa, ou pode ser de grupos? Porque Pode ser eu de pensei em grupos. trabalhar com as questões de grupos indígenas, né, que tem muito a ver nesse sentido. Foi algo também que a gente trabalhou. Agora, como eu arranjei uma dupla, eu vou conversar com a minha dupla para verificar se há possibilidade de fazer dessa forma. E outra dúvida, a gente precisa apresentar algo sobre o trabalho durante alguma aula? Vai precisar disso? Em termos de apresentação, eu acredito, fiquem muito tranquilas, que na aula seguinte, né, pós o trabalho, a gente abra, sim, não necessariamente precisa ser a dupla. Então, por exemplo, você vai fazer dupla com Joana, um exemplo. E aí, ou eu, professor Júlio, Joana, fala um pouco. Ou você fala um pouco, certo? Mas coisa rápida de 1 a 2 minutinhos, tá? Só para ver mesmo o que foi que vocês absorveram, porque às vezes o colega está tão ali focado em fazer o dele, embora seja no Moodle, mas aí não abriu para ver o dos outros colegas. Então, a ideia é que a gente possa abrir o debate depois. Tá? Certo, ok, obrigada. Nada. Deixa eu ver se tem mais alguma. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, porque às vezes tem tanta coisa no chat que pode ter passado batida. Meu trabalho já está pronto, infelizmente. Pessoal, ajudem aqui os colegas, por favor. Tem gente dizendo que ainda está sozinho, que pediu informações sobre a existência de grupo no WhatsApp. Então, vocês são melhores do que eu para saber se há um grupo de alunos ou não no Zap. Por favor, ajudem os colegas, quem eventualmente esteja sozinho, tá? Deixa eu ver. Ó, já tem link aqui. Ótimo, Ayana. Vou mandar o link pelo grupo. Aqui, Lucas já disponibilizou o link, então, para quem estava com dificuldade, eventualmente, em relação ao espanhol. Pessoal, então é isso. Eu quero agradecer muito a vocês, desejar aqui um bom dia, muita saúde, muita luz para todos. Se mais ninguém tiver dúvida, então eu encerro aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, gente. Bom dia, bom final de semana.